Olá, seja muito bem-vindo ao canal Tô na Quarentena, sejam, no plural. O vídeo de hoje é sobre a ganhadora da enquete que foi colocada no Instagram, você tá vendo o resultado aí na tela. Gabriela, uma lavada, venceu do Rebu, lembrando que os dois foram os remakes, Gabriela de 2012 e o Rebu de 2014. Portanto, o vídeo de hoje é sobre a novela Gabriela, como eu disse agora há pouco, 5 segundos atrás, o remake de 2012, exibido no horário das 11, uma faixa especial que a Globo reabriu em 2011. A novela foi escrita por Valcir Carrasco, baseada no livro Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado, dirigida por Mauro Mendonça Filho e Roberto Talma, uma das últimas produções de Roberto Talma antes de falecer, e protagonizada por Juliana Paz e Humberto Martins, seus respectivos personagens Gabriela e Nassib. Vamos para o vídeo de hoje, roda a vinheta ao som da música Modinha para Gabriela, interpretada por Gal Costa, que era tema de abertura da novela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim. A história de Gabriela se passa em 1925, quando ela e seu tio deixam o sertão onde a terra, castigada pela seca, não dá frutos. Após uma travessia extenuante, o tio falece e a menina prossegue com dois homens que conhece no caminho, Negro Fagundes e Clemente, até o mercado dos retirantes em Ilhéus. É lá que ela conhece Nassib, homem da sociedade ilhéense e dono do bar Vesúvio, que lhe oferece o emprego de cozinheira. Assim começa o romance dos dois. Para as filmagens iniciais, a produção de Gabriela passou 15 dias entre os estados do Piauí, Pernambuco e Bahia. Bahia, sendo mais exato, em Junco do Salitre, em Juazeiro. No Piauí, a equipe de produção e o elenco levaram 3 horas de deslocamento até o Parque Nacional da Serra das Confusões. Esta locação serviu como cenário para a travessia da caatinga dos personagens de Gabriela, Clemente e Negro Fernandes. Para produzir belas imagens aéreas da passagem do grupo pela Caatinga, a produção usou uma novidade tecnológica: um helicóptero de aeromodelismo controlado por rádio foi adaptado para carregar uma câmera. Pela primeira vez, a técnica foi usada na teledramaturgia brasileira. Nas gravações nas cidades de Ilhéus e Canavieiras, na Bahia, dezenas de figurantes se juntaram ao elenco e foi preciso o caminhão inteiro para guardar as peças de figurino. A cenografia da novela foi baseada na própria obra de Jorge Amado. O diretor Mauro Mendonça Filho inspirou-se nos livros Seara Vermelha, Terras do Sem Fim, Cacau e São Jorge dos Ilhéus, além de ter como referência o sertão nordestino presente no cinema nacional. Uma cidade cenográfica foi erguida no Projac para retratar Ilhéus da década de 20, com uma pracinha, um chafariz, a igreja e diversas casas e comércios. A cidade foi palco de cenas marcantes, como a da chegada de Gabriela à cidade. Na sequência, a atriz Juliana Paz se banha no chafariz na frente de todos os moradores, escandalizando os moralistas. Outra cena que foi recriada no Projac foi a clássica de Gabriela subindo no telhado de uma casa para pegar uma pipa. O diretor-geral da trama, Mauro Mendonça Filho, quis fazer uma grande homenagem à primeira versão televisiva da novela, repetindo inclusive alguns dos ângulos feitos em 1975. A abertura de Gabriela foi produzida de maneira totalmente artesanal, sem o uso de recursos de computação gráfica. Foram utilizados 150 quilos de areia colorida é complicado, vindos do Ceará, especialmente do Ceará, para retratar 6 personagens e cenários da trama criados pelos artistas Melo Menezes.
A equipe de videografismo da Central Globo de Comunicação, comandada por Hans Donner, buscou os temas que estamparam a vinheta da primeira versão da novela em 1975, para construir os seus painéis de areia com 1,5 metros por 1 metro. A equipe inspirou-se na sensualidade de Gabriela, nas belas paisagens da Bahia e da Caatinga, na boêmia do Bataclan e na moral conservadora da Bahia nos anos 20. Os únicos efeitos da abertura foram as simulações de vento e ondas do mar e pingos de chuva, filmados com uma câmera capaz de revelar detalhes imperceptíveis a olho nu, registrados a 1000 frames por segundo. A trilha sonora da abertura, como eu disse, modinha de Gabriela, para Gabriela, de Dorival Caymmi, foi mantida na voz de Gal Costa, como aconteceu na primeira versão. A primeira montagem de Gabriela na Rede Globo deu-se em 1975, com a adaptação de Walter George Dust, direção de Walter Avancini e Gonzaga Blota e supervisão de texto de Daniel Filho. A interpretação de Sônia Braga no papel título teve grande repercussão nacional. A novela foi lançada em comemoração aos 10 anos de existência da emissora, com 132 capítulos indo ao ar no horário das 10 horas da noite, horário nobre, entre 14 de abril a 24 de outubro, do ano de 1975. Essa versão foi representada no Brasil em 4 ocasiões, de janeiro a maio de 1979, às 10 horas da noite, em 1980 no compacto de 90 minutos e em junho de 1982, em 12 capítulos. E finalmente foi reprisada na sessão Vale a Pena Ver de Novo entre 24 de outubro de 1988 e 24 de fevereiro de 1989, sempre às 1h30 da tarde. Também foi a primeira novela da Rede Globo a ser exibida pela emissora RTP em Portugal. Em 1983, o diretor Bruno Barreto adaptou o livro para o cinema, também com Sônia Braga como protagonista. Antes da primeira adaptação da Rede Globo, o Romance de Jorge Amado havia sido transformado em novela pela TV Tupi, em 1960, por Zora Seijan. Gabriela, Cravo e Canela é o livro de Jorge Amado com maior número de traduções, disponível em mais de 30 idiomas. O universo do livro é recheado com quase 200 personagens. O autor Valcir Carrasco focou o remake na discussão dos costumes e reduziu o número de personagens para 72. José Wilker, que havia interpretado Mundinho Falcão em 1975, criou nesta versão frases marcantes que viraram bordões, como "eu vou lhe usar". A cantora Ivete Sangalo contou com a ajuda de profissionais carimbados da TV Globo na sua estreia como atriz no papel de Maria Machadão. Antônio Fagundes a encorajou na nova empreitada, auxiliando-a antes das cenas. O ator Genésio de Barros inspirou-se no personagem Pantaleão de Chico Anísio para compor o Coronel Amâncio. Outra marca forte de Amâncio foi sua voz grave e anasalada, uma homenagem a Castro Gonzaga, um ator da década de 1970. Outro ator que buscou inspiração em Chico Anísio foi Marcelo Serrado, que interpretou Tunico Ramos. O cabelo e o movimento do queixo foram uma homenagem ao personagem Alberto Roberto. Cara a cara com Alberto Roberto. Em sua exibição original, primeira e única por enquanto, no ano de 2012, a novela teve como média geral de audiência 18,91 pontos de bota, quando a média do horário era 18. Ela foi exibida com 77 capítulos entre as novelas O Astro e Saramandaia, os dois também remakes. Dando agora a opinião sobre a novela, não é segredo pra ninguém que eu coloco Gabriela e A Padroeira na mesma prateleira como as novelas mais esquecidas da carreira do Valcir, Isso porque ele tem novelas que fez grande sucesso. Eu acho que Sete Pecados só não tá porque é meio termo.
Os Sete Pecados é lembrado por um certo nicho, né? Assim, os noveleiros vão lembrar, mas nem os noveleiros lembram de A Padroeira. Tanto que gravei o vídeo de A Padroeira no passado, né? Eu gravei depois do dia de Nossa Senhora, né? Então fiquei, pô, nossa, depois, 5 dias depois, vou ter o vídeo de A Padroeira. Mas enfim, que vale a intenção, né? Acho que Gabriela é um remake assim. Algumas histórias foram cortadas, obviamente, né? Porque senão não iria caber todas no pequeno espaço, né, desses capítulos. Não tinham nem 90 capítulos, né? Então algumas histórias não podiam ser desenvolvidas direito. Eu acho que é um remake honesto. Até porque, vamos ser sinceros, não era uma novela humor, como o Valser tinha, né, o costume de escrever. Acho que foi a primeira novela dele fora do horário das 6 e das 7, né? Porque ele vinha, né, de novelas no horário das 6 primeiro, depois ele foi pro horário das 7, ele escreveu Gabriela pro horário das 11. Então já não era uma novela humor, né? Tinha núcleo de humor, óbvio. A Gabriela original também tinha núcleo de humor. E essa tinha, mas não era uma novela focada no humor, né? Foi a primeira experiência do Valser flertando ali com uma trama mais densa, mais pesada, né? Para no ano seguinte ele fazer Amor à Vida no horário das 9. Então, assim, eu acho um remake honesto, mas eu não sou muito fã. Acho que tem algumas caricaturas presentes, né, na história, apesar da primeira versão também ser bastante caricata, com figuras assim folclóricas, né? Por exemplo, a velha Beata, né? O coronel que esconde o segredo que é homossexual. Então tem esses personagens, né, que são praticamente folclóricos, assim, lendas do sertão, sabe? E não sei se eu sou tão fã assim, desse tipo de personagem, mas na narrativa acaba sendo algo, né, que acrescenta, né? Não dá pra dizer que acrescenta, mas que é plausível na narrativa de Gabriela esse tipo de personagem. Então vou dar meu selo razoável pra Gabriela, mediana. Não é essa grande coisa, não é uma novela que eu assistiria, mas ela tem seu valor e é um remake honesto do Valser Carrasco, né? A direção do Roberto Talma e do Mauro Mendonça Filho. O vídeo de hoje fica por aqui, agora a gente se encontra no próximo. Meu nome é Richard Matan, agradeço demais a companhia de vocês, forte abraço, beijão, saúde, tchau, gente.